Fala pessoal, beleza? Tô vendo aí que tá tendo muita discussão, muito desentendimento em relação ao, a um post que eu fiz, né? Relacionado à posição correta das tomadas, né? A alimentação correta das tomadas. E muita gente aí tá tirando sarro, beleza. Só que eu continuo dizendo que o certo é da forma que eu descrevi no vídeo e também que eu comento e estou tentando explicar para vocês aí de uma forma mais técnica, mas realmente está difícil, a galera não consegue entender. Tá? Mas aqui eu peguei aqui um exemplo, tá? Um exemplo de uma fonte chaveada usada em TV, usada em notebook, usada em vários equipamentos, som, tá? O equipamento eletrônico em geral. Hoje, isso aqui é um padrão de tomadas já recente, tá? Aquela de 3 pinos que você não consegue inverter, né? Logicamente, você não consegue inverter. Ela só encaixa de um lado, porém, né, o eletricista tem que ter também esse entendimento de que a fase entra no pino correto da tomada e o neutro tem lá também seu pino correto da tomada e o terra não precisa nem dizer, né? No meio ali, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, dois problemas que podem acontecer quando você alimenta esse equipamento com neutro invertido, né? Ou fase-fase. Esse equipamento aqui, né, como eu disse no vídeo aí, que eles foram feitos para trabalhar em redes monofásicas, fase e neutro, eu continuo dizendo e afirmando para vocês que é o correto, né? Por quê? Eu vou te dar dois exemplos, alimentando inversamente, diferencialmente, né, essa tomada, né? Erradamente, vamos dizer assim, essa tomada. Aqui é o certo é a fase aqui, o neutro aqui e o terra aqui, certo? Esse é a ligação certa, não importa. Esse equipamento, vamos supor que ele é um equipamento full range aí, né? Que funciona nas duas tensões, tanto 220, tanto 127. Se você está numa região onde a predominância da sua rede é 127, você vai ligar isso aqui em 127. Não há por que você ligar em 220, correto? Até porque não tem 220 fase neutra em certas regiões. Então, se você for para uma outra região onde fase neutro é 220, o padrão da tomada vai ser o mesmo, você vai encaixar isso aqui de forma que você não vai errar nunca, nem usando em 220 nem em 127. A fase vai entrar sempre aqui, o neutro sempre aqui, a terra sempre aqui, certo? Isso eu tô me relacionando aos padrões novos de tomada. Esqueça equipamentos antigos, beleza? Equipamentos tão antigos também seguiam o mesmo padrão, porém o usuário não tinha padrão, a pessoa botava invertido e tal, e acontecia muitos problemas, que eu vou citar dois aqui agora. Para a pessoa que faz manutenção e para o usuário, né? Então é o seguinte, vamos supor que na sua tomada lá o eletricista, em vez de colocar a fase no pino da fase lá na tomada, ele colocou o neutro. Beleza. E vamos supor que o seu aterramento aí na sua residência é um TNC ou um TNS, certo? Vamos considerar um TNS, onde a derivação é feita lá no padrão, né? Então aqui a gente tem o neutro aqui, a fase e o terra. O terra vai aqui, beleza. Veja que o neutro e o terra tá conectado. E a fase vai aqui embaixo. Em vez de aqui em cima, a pessoa liga aqui embaixo. O neutro vai aqui em cima. Beleza, o equipamento vai funcionar perfeitamente. Tranquilo. Mas aí quando você tem um surto na rede, alguma coisa, e esse VDR aqui diminui a resistência e esse fusível abre, ele vai abrir antes, logicamente, do disjuntor deste circuito, lá no QDC. Esse fusível vai abrir. E então o que a gente vai ter? A gente vai ter o neutro seccionado, porém a fase vai continuar aqui, ó. Tá? A fase vai continuar aqui, vai passar por esse indutor aqui, ó. Vai passar por esse diodo, vai ser retificado aqui, ó. Aqui a gente vai ter, ó, apenas pulsos semiciclos, né, senoidais, e aqui a gente vai ter um capacitor que vai filtrar.
Agora que vem porém. Se vocês perceberem bem aqui, ó, esse aterramento também é conectado ao GND da placa primária, do lado primário da fonte, como vocês podem ver aqui no capacitor. GND PWR, e aqui também, como vocês podem ver, né? GND PWR é a mesma simbologia, mesma coisa. Esse lado aqui é conectado com esse lado do capacitor aqui, certo? E nesse momento eu vou ter o meu terra aqui conectado no neutro, então aqui também vai ser o meu neutro, certo? Então aqui também vai ser meu neutro terrado lá. E o que vai acontecer? A fase vai entrar aqui, já que ela está vindo por baixo, ela não foi seccionada, então ela vai entrar aqui, vai ser retificada aqui, vai ser filtrado aqui, aqui vai continuar tendo tensão, uma potência mais baixa, né, por causa da retificação de 60 Hz, não é de 120, porque a ponte não vai funcionar meia ponte só, né, meio ciclo, mas a gente vai ter aqui a mesmos 180 volts da tensão da rede retificado e filtrado, filho, alimentando esse transformador aqui, e o circuito vai funcionar com baixa potência. Não vai funcionar corretamente por causa da baixa potência, mas vai funcionar. Vai continuar gerando energia, certo? Esse lado primário vai continuar funcionando, mesmo com o seccionamento do neutro aqui em cima, aqui nesse disjuntor, nesse fusível, quando você liga inversamente, certo? Esse é um dos problemas. Vai continuar consumindo energia à toa com o seccionamento do neutro ao invés da fase. Se você secciona a fase e o neutro vem aqui embaixo normal, a gente tem um circuito totalmente desligado. Eu não vou ter nenhuma fase vindo por aqui por baixo só vai ter neutro e o terra, certo? Não há variação nenhuma de sinal de tensão. Esse diodo vai bloquear qualquer variação negativa. Então, praticamente vai ficar morta a fonte. Não vai ficar com nenhuma parte viva. Certo? Esse é um dos pontos negativos para esse tipo de problema. Eu quero que todos entendam. Isso também aqui, ele serve também para... Pode levar em consideração o TNC, o TNS e também o TT. O TT, ele não é conectado no N, no neutro. Porém, ele vai gerar também uma tensãozinha aqui, com uma potência bem mais baixa do que se fosse TNC ou TNS. Certo? Mas vai ter ainda um certo consumo aqui. Certo? E isso vai gerar problemas para o usuário. Entenderam? Vocês conseguem entender aí o ponto de vista técnico do negócio? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, a primeira falha aí para o usuário, né? Agora para o técnico. O técnico não quer, como a gente, né? A gente trabalha com equipamento ligado em bancada para fazer análises do circuito. Então é o seguinte, quando a gente desliga o equipamento, né? Às vezes o equipamento ele é... Agora me fugiu na memória. Então, a gente aqui é o seguinte. Vamos supor que eu estou fazendo manutenção nesse equipamento e ele tem uma chave liga e desliga, certo? E essa chave de liga e desliga tem que estar sempre aqui. Mas vamos supor que houve um problema nessa fonte aqui. Esse fusível abriu, certo? Mas só que ao invés da fase aqui, está o neutro aqui e a fase está por aqui. Eu vou desligar, eu vou fazer a manutenção desse equipamento ligado lá na tomada, né? Achando que não tem nenhuma parte viva aqui. Porém, o que vai estar aqui em cima é o neutro, mas a parte viva vai estar aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha quanto circuito vai estar vivo aqui, com risco de eu tomar um choque, certo? Então, a gente que trabalha na bancada, a gente tem que
ficar ligando, desligando, ligando, desligando o equipamento para ver. E aí é isso. Isso aqui, ó, o fabricante não quer que quando o fusível abre, a fase continue percorrendo o circuito. O fabricante não quer isso, eu já avisei no outro vídeo. Então aqui, ó, a fase tem que sempre vir por aqui. E agora qual é o problema de duas fases? Se você alimenta esse equipamento com duas fases, é pior ainda, meus amigos. Porque um fusível se abrir, esse fusível aqui, é pior ainda não, vai ser a mesma coisa, né, praticamente. Porque aqui ainda vai estar conectado no neutro, né, lá, o terra. Porém, abrindo uma fase aqui, eu vou ter essa de baixo. Essa de baixo vai vir por aqui, vai passar por aqui. E vai continuar fazendo o mesmo procedimento, como se fosse alimentado fase neutro inversamente aqui. Certo? Então eu vou ter o meu neutro conectado no terra lá, né, que vai ser o GND dessa placa aqui, onde está conectado no negativo do capacitor. E a fase vindo por aqui vai fechar o circuito aqui nesse capacitor. Esse capacitor vai filtrar a retificação nesse diodo e vai alimentar o circuito normal. Certo, galera? Então eu queria que vocês repensassem aí, de forma que o padrão de tomadas veio para ajudar o usuário nessa ligação certa aí dos terminais da tomada. Valeu? Forte abraço.